Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Queridos, o nosso coração precisa ser testado, porque ele é enganoso. Enganoso até para nós mesmos. Só Deus conhece verdadeiramente o nosso coração. Quantos de nós já não fizemos coisas que acreditávamos que jamais faríamos? Isto porque o nosso próprio coração nos enganou. Então Deus precisa testar o nosso coração a fim de revelar o nosso coração para nós mesmos. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical, estudando este segundo trimestre de 2026, revista dos adultos. E na aula de hoje estudaremos a lição de número 7 do dia 17 de maio de 2026. O título da nossa lição é Uma Prova. É uma, tá bom? Nesse arquivo aí tá mas é uma prova de fé. A entrega de Isaac. Como eu acabei de dizer, o nosso coração é enganoso. E não é porque nós somos ruins. Eu não estou falando de hipocrisia. Não é nada disso. Eu estou dizendo que o nosso coração engana até nós mesmos. E nós precisamos que o nosso coração seja testado a fim de que ele seja verdadeiramente revelado a nós. Porque só assim nós podemos verdadeiramente conhecer o nosso coração e levá-lo a ser tratado naquilo que ele precisa. O texto áureo da nossa lição está em Gênesis capítulo 22, versículo 2, que nos diz o seguinte: E disse, toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Eu acredito que a maioria de nós conhece bem esta história, né? Foi o momento em que Deus pediu Isaac para Abraão. Na aula de hoje, nós vamos entender que Deus nunca aceitaria o sacrifício de Isaac. Ah, pastor, mas por que Deus pediu? Havia um propósito nisso. Havia uma razão em Deus pedir Isaac em sacrifício. E essa razão não estava ligada nem a Isaac, estava ligada a Abraão. Foi uma prova e Abraão foi aprovado nesta prova. A verdade prática da nossa lição nos diz que Abraão confiava no Senhor a ponto de dizer ao seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. Perceba que Abraão não diz assim: Deus proverá para mim, Deus proverá para você, Deus proverá para nós um cordeiro. Não, Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro. Abraão, meus irmãos, está nos ensinando que tudo aquilo que Deus nos leva a fazer, toda a prova que Deus nos submete, Ele mesmo já tem a provisão necessária para que ocorra, para que aconteça tudo aquilo que é preciso acontecer. A palavra-chave da nossa lição é fé. Fé. O que é fé? É a firme certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que se não vê. Fé é crer que Deus pode fazer o impossível. Abraão demonstrou uma fé excelente. Aliás, Abraão é chamado de pai da fé. E nós precisamos aprender isto com Abraão. A leitura bíblica em classe da nossa lição está em Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 11, que nos diz o seguinte: E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá,
e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Queridos, esse texto, né, essa história, é uma história bem conhecida dos leitores da Bíblia e que vai narrar esta situação de Deus realmente ter provado a fé de Abraão. E como eu disse, aqui não tinha a ver com Deus conhecer o coração de Abraão, mas tinha a ver com Abraão conhecer o seu próprio coração. Deus estava revelando a totalidade do coração de Abraão para o próprio Abraão, e Deus faz isto. Eu quero pegar o primeiro e último versículo do texto que lemos para destacar 2 expressões nesses 2 versículos, uma em cada um deles. A primeira, nesse versículo que é o versículo 1 de Gênesis 22, e aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão. Veja bem, essa palavra tentou, ela está aqui como uma palavra para trazer a nós uma verdade, uma impressão e um sentimento daquilo que Deus realmente fez. Tiago nos diz o seguinte: se alguém for tentado, nunca diga que de Deus é tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus também não tenta ninguém. Então esta palavra aqui, ela significa que Deus estava testando o coração de Abraão. Perceba que não é aqui uma tentação para o mal, como nós sofremos, uma tentação que de repente vai levar à perdição, como Adão e Eva foram tentados no Éden. Esta palavra aqui, ela tem a ver com ser provado, tem a ver com ser desafiado por Deus para entender uma situação maior. E o último versículo, também o versículo de número 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Esta palavra bradou aqui não é só uma fala, não é só assim uma voz mansa e suave. Aqui, na verdade, o anjo do Senhor gritou com Abraão, com uma voz muito forte, para impedir Abraão que ele executasse a ação que ele estava disposto, que era imolar Isaque, matar Isaque. Então, na verdade, quando a gente lê esse termo aqui, bradou, a gente precisa compreender que Abraão não matou Isaque porque Deus impediu. Eu gosto de falar que Abraão não levantou o cutelo e ficou falando: Deus, vou matar, hein? Você não vai fazer nada, vou contar até 5. 1, 2, 3, 3,5. Não, Abraão amarrou Isaque, levantou o cutelo e realmente desceu a mão para imolar o rapaz. Aí o anjo do Senhor interviu. Ou seja, se não fosse a intervenção do Senhor, Abraão tinha realmente imolado, matado Isaque. Mas nunca foi
desejo de Deus receber o sacrifício humano. Então esses dois textos são textos importantes e relevantes para a gente compreender estas verdades. Vamos lá, primeiro ponto da nossa lição. O nosso escritor, pastor Elinaldo Renovato, pastor Elinaldo Renovato, no primeiro ponto vai tratar sobre Abraão tem a sua fé provada. Primeiro parágrafo, Deus manda Abraão sacrificar Isaque. O nosso escritor, dentre algumas coisas que ele escreveu, eu quero destacar aqui, como eu digo para vocês, né? A lição que a gente tem, o texto da lição que a gente tem é diferente aqui, porque a lição de professores é um pouquinho diferente, mas está aqui o que eu quero destacar. Isaque deveria casar-se e ter muitos filhos, mas o impensável aconteceu. Deus chamou o patriarca e determinou que ele sacrificasse seu único filho na terra de Moriá. O que o nosso escritor, dentro deste ponto, dessa síntese aqui, dessas três frases que eu marquei, quer nos dizer que o nascimento de Isaque foi um milagre, foi uma bênção. Sara tinha 90 anos, Abraão já tinha 110 anos. Isaque nasceu e seria muito natural que Abraão planejasse, que Isaque iria crescer, iria casar, iria ter muitos filhos, porque afinal de contas Isaque era o filho da promessa. Era através de Isaque que o Senhor havia prometido que daria a Abraão uma geração enorme, como as estrelas do céu, como as areias do mar. Aí, de repente, aquilo, como diz aqui o nosso escritor, o impensável acontece. Deus chamou o patriarca e diz, sacrifica esse menino, mata esse menino. Abraão poderia dizer, Deus, mas espera aí, mas não é a promessa do Senhor? Ele não é o filho da promessa? O Senhor não prometeu e tudo que o Senhor prometeu passa por ele? Abraão não questiona. Abraão não questiona. Por que que Abraão não questiona? Porque Abraão tinha um coração confiante em Deus. A gente vai ver durante a lição aqui que Abraão cria que Deus poderia ressuscitar Isaque. E eu anotei aqui para não esquecer, a primeira coisa neste ponto o quê? Deus jamais aceitaria um sacrifício humano. Mas o coração de Abraão precisava estar no lugar certo. Abraão precisava ter a convicção, e nós precisamos disso, meus irmãos. Nós precisamos ter a convicção que o nosso coração está no lugar certo. Porque se nós não tivermos cuidado, nós perdemos o nosso coração. Outra coisa que eu escrevi aqui para não esquecer, Isaque era o filho da promessa, mas Deus deveria continuar sendo Deus para Abraão. Isaque era o filho da promessa, mas o coração de Abraão deveria estar em Deus. Outra coisa que eu escrevi para não esquecer, a promessa de Deus não pode se tornar um Deus na nossa vida. Isaque era o filho da promessa, mas Isaque não podia se tornar Deus na vida de Abraão. Isaque verdadeiramente tinha o seu lugar no plano de Deus. Mas o coração de Abraão deveria pertencer só ao Senhor e pronto. Então, quando Deus testa o coração de Abraão, não é porque Deus precisava desse teste para saber onde o coração de Abraão estava, porque Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Mas o próprio Abraão precisava ter o seu coração revelado para ele entender quem verdadeiramente era o centro de todas as coisas. Segundo ponto da nossa lição, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Você está assistindo a uma aula da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online da América Latina. São mais de 60 cursos completos, com certificados e reconhecimento da CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Se você deseja crescer em graça e conhecimento,
fazer dezenas de cursos, fazer o básico, o médio, bacharel em teologia, capelania, hebraico bíblico e tantos outros, você deve se matricular e começar agora mesmo a sua jornada de crescimento na Palavra de Deus. Aqui, na descrição do vídeo, nós deixamos um link especial que contém uma promoção exclusiva para o nosso canal do YouTube. Clique no link e conheça mais. O nosso escritor vai tratar sobre Abraão obedece sem questionar. Isso é maravilhoso. Abraão obedeceu sem questionar. Ele não falou nada. E o nosso escritor vai dizer que Abraão confiava em Deus. Por isso disse, iremos ali e, havendo adorado, tornaremos a vós. Eu leio esse texto e gosto sempre de fazer a seguinte pergunta. Quem falou com Abraão que Isaac ia voltar? Quem falou com Abraão? Ninguém. Ninguém falou com Abraão que Isaac ia voltar. Mas Abraão sabia que ele voltaria. O escritor aos Hebreus diz, nós vamos ver esse texto um pouco mais para frente, Hebreus capítulo 11, versículo 19, o escritor aos Hebreus diz que Abraão cria que Deus ressuscitaria Isaac. Então Abraão tinha uma convicção, Deus vai aceitar o sacrifício, Isaac vai ser morto, mas Deus vai ressuscitar Isaac. Deus vai trazer Isaac de volta e ele não questionou. Uma coisa que é muito importante nesse ponto é entendermos que Abraão não questionou porque ele também conhecia a voz de Deus. Às vezes Deus fala algumas coisas conosco e a gente fica questionando porque a gente fica em dúvida, será que foi Deus mesmo que falou? E nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus que nos leve a conhecer a voz de Deus. E Abraão desenvolveu esse relacionamento. O próprio Deus, na lição do domingo passado, nós aprendemos o próprio Deus dizendo, eu vou esconder alguma coisa de Abraão, aquilo que eu faço, vou esconder Abraão, meu amigo. Então, nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus, onde nós conhecemos verdadeiramente quem é Deus e tenhamos sensibilidade para ouvir a sua voz. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Abraão não era perfeito. E o nosso escritor vai dizer aqui que a prova a que estava sendo submetido certamente iria contribuir para aperfeiçoar o seu caráter e tornar a sua fé ainda mais viva e fundamentada. Como falamos, Abraão é o pai da fé, mas Deus aqui estava trabalhando o coração de Abraão. Essa prova era para contribuir para o aperfeiçoamento do caráter de Abraão e tornar a sua fé mais viva e fundamentada. Ao ler a história de Abraão, nós vamos perceber que Abraão falhou. Abraão foi ao Egito sem pedir orientação de Deus. Abraão mentiu lá no Egito, dizendo que Sara era sua irmã. Ele mentiu para tentar poupar a sua vida. Lá no Egito, ele recebeu Agar como serva e depois, sem consultar a Deus, teve um filho com Agar. Ou seja, meus irmãos, Abraão não era perfeito, mas uma coisa é certa, Abraão confiava em Deus. Nós cometemos falhas e falha é diferente de ter premeditação para o pecado, planejar o pecado. E tem uma coisa, as nossas falhas não definem quem somos. Ah, pastor, mas eu cometi uma falha. Amém, meu irmão. Então arrepende, peça perdão ao Senhor e siga em frente, porque a sua falha não define para Deus quem você é. Segundo ponto da nossa lição, nós vamos tratar sobre a promessa confirmada. Primeiro parágrafo, Abraão não negou o seu filho. Abraão não negou o seu filho. O nosso escritor, vou destacar essa última frase desse parágrafo, ele o fez pela fé, crendo que Deus poderia até dos mortos ressuscitar o seu filho. Hebreus capítulo 11, versículo 19, que é o texto que nós citamos aqui. Abraão não questionou, ele não negou, e era comum, e pela amizade que Abraão tinha com Deus, era comum Abraão falar, Senhor, é isso mesmo? Mas é isso mesmo? O senhor quer Isaac como sacrifício? Isaac não é o filho da promessa? O senhor não tem uma promessa sobre a vida de Isaac? Abraão não faz isto. Abraão simplesmente obedece a Deus e pronto.
Isto é, meus irmãos, uma prova enorme de confiança, de fé. Abraão sabia que Deus não ia ali naquele momento encerrar a promessa que havia feito. E uma coisa que é importante nós entendermos é, e eu escrevi para não esquecer, que Deus não aceitou o sacrifício de Abraão, de Isaac. Mas uma coisa é certa, no coração de Abraão o sacrifício foi feito. Você consegue entender isso? Que mesmo Deus não aceitando o sacrifício, Abraão levantou o cutelo para imolar Isaac, para matar o filho. Então no coração de Abraão já havia sido feito. O escritor aos Hebreus fala sobre isso, porque Abraão resolveu oferecer a Deus aquilo que era o melhor que ele tinha. Uma vez, dando uma aula, uma aluna me fez uma pergunta. Ela disse assim: professor, nós precisamos abrir mão dos nossos sonhos para a obra de Deus? E a minha resposta para ela foi: não. Nós não precisamos abrir mão dos nossos sonhos para a obra de Deus, mas nós precisamos ter disposição de abrir mão dos sonhos se for preciso. O que Deus está olhando é para a disposição do seu coração, e o nosso coração precisa estar disposto para a vontade de Deus. Segundo parágrafo do segundo ponto, Deus viu a obediência de Abraão. Deus vê tudo, não é verdade? Deus vê tudo. E o nosso escritor vai nos dizer que Deus aceitou o seu gesto como tendo cumprido o que ele havia requerido e renovou as promessas que já lhe fizera antes. Perceba que, mesmo Abraão não tendo sacrificado Isaque, para Deus, é como se ele tivesse sacrificado. Por quê? Porque Deus viu a disposição do coração de Abraão. Deus percebeu. Abraão só não fez, eu escrevi isso aqui, falei agora há pouco também, porque foi impedido por Deus. Então, no coração de Abraão, Isaque foi oferecido. Isso é muito importante. E aqui vale lembrar, você não precisa ter medo, você não precisa pensar, mas Deus está pedindo isso, será que ele vai aceitar? Será que ele vai realmente querer? Não tenha medo, Deus sabe de todas as coisas, Ele é o Senhor da nossa vida, então nós podemos simplesmente oferecer aquilo que o Senhor pede, sabendo que Deus está na direção de tudo e Ele pode fazer. A Bíblia diz isto, olha, escute bem isso e creia nisso. Deus pode fazer muito mais do que pedimos e além daquilo que pensamos. A palavra de Deus também nos diz que Deus é quem efetua em nós tanto o querer, ou que realiza em nós, tanto o querer como o efetuar. É Deus quem faz todas as coisas. Como está a sua confiança em Deus? Como está a sua fé? Você acredita realmente que Deus está fazendo e que Deus faz? Você precisa crer nisto, porque quando você começar a crer, você vai perceber que Deus vai te levar mais além. Deus vai te levar a uma experiência que você ainda não experimentou. Deus vai te fazer confiar nele, sabendo que aquilo que ele te pede, mesmo sendo tudo o que você tem, ele vai retribuir, ele vai fazer o que for necessário. Porque Abraão não matou Isaque, mas no coração dele é como se Isaque tivesse sido sacrificado. É isso que nós precisamos compreender. Deus vê além dos nossos atos. Terceiro parágrafo deste segundo ponto. A promessa de ser uma grande nação, a promessa de ser uma grande nação. O nosso escritor vai nos dizer que o povo judeu teve origem em Abraão. Nele se cumpriu a promessa divina de ser pai de muitas nações. Outra coisa importante percebemos é que Jesus era descendente de Abraão e nele todos podem ser agraciados com a salvação. Na primeira lição, ou na lição do domingo passado, não sei, eu falei sobre isso, falei sobre algumas questões de promessas, dizendo que quando Deus nos faz uma promessa, essa promessa não tem a ver só conosco, tem a ver com o plano de Deus. Então, qual era o plano de Deus
ao chamar Abraão, ao dar a Abraão Isaque, qual era o plano de Deus? Trazer Cristo ao mundo. Esse plano se cumpriu na íntegra? Sim, se cumpriu. Embora Israel não cumpriu a sua parte no pacto, no que se refere à vontade de Deus, o plano se cumpriu na íntegra. Por quê? Porque Deus veio ao mundo através da descendência de Abraão. A promessa era, Gênesis capítulo 12, versículo 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E foi isso o que Deus fez. Deus realmente tornou em Abraão benditas todas as famílias da terra, não só do povo judeu, inclusive de nós, a cada um de nós que aqui estamos. Nós recebemos a Cristo como Salvador e somos resultados do que Deus prometeu a Abraão. Terceiro ponto da nossa lição. Abraão ofereceu seu único filho. Peraí, pastor, mas ele não ofereceu na prática, mas no coração dele, Isaque foi oferecido. Primeiro parágrafo, Isaque, o filho obediente. É interessante quando Deus pede, porque Isaque não era o único filho. Fala a verdade, Isaque não era o único filho, já tinha Ismael, mas Deus fala, oferece o teu filho, o teu único filho, porque Isaque era o único filho da promessa. E o nosso escritor destaca aqui que Isaque poderia ter reagido e, sendo um jovem forte, não permitir que seu pai levasse a efeito aquele ato. Outra coisa que o pastor Elinaldo destaca aqui é que Isaque acreditou e submeteu-se a tudo que seu pai lhe ordenara, até ser amarrado no altar para ser imolado. Queridos, às vezes tem algumas pessoas que leem esses textos na Bíblia e pensam assim, não, mas isso aqui não é verdade, isso aqui é só um texto fictício, isso aqui é só uma história para revelar uma ideia espiritual. Não, isso aqui realmente aconteceu. Agora pense no seguinte, pense o menino, no início da lição que o nosso escritor fala, e eu também acredito assim, Abraão saiu de madrugada, não falou nada com Sara, não falou, porque o coração de Sara não estava pronto para aquilo. O coração de Sara não iria suportar. O pai fala, tô levando o menino. Para quê? Para adorar? Não, ele vai ser morto hoje. Ele é um sacrifício. É claro que Sara não ia deixar. A gente já falou aqui em lições anteriores sobre essa questão desse envolvimento de Sara, a questão de Sara com Agar, dar a filha e depois mandar Agar embora, aquela confusão toda. Então Sara não entenderia. Abraão foi direcionado por Deus e ele não só ouviu a voz de Deus, mas ele teve sabedoria de Deus como fazer o que ele estava fazendo. Mas agora pense na seguinte situação. Isaque tinha cerca de 30 anos quando aconteceu este fato. Isaque poderia dizer pro pai, o senhor tá doido? O senhor tá maluco, velho? Não, nunca que eu vou deixar isso acontecer. Mas Isaque também se submeteu. E eu fiz questão de anotar aqui que ele demonstra a mesma fé e a mesma submissão que o seu pai tinha ao Senhor. Ou seja, Abraão soube ensinar Isaque a temer ao Senhor e a confiar no Senhor. Que os nossos filhos tenham também esta oportunidade de ser ensinados por nós a como verdadeiramente se submeter a Deus e desenvolver a fé em Cristo. Segundo parágrafo do terceiro ponto, a morte de Sara. A morte de Sara. O nosso escritor vai dizer que Sara é a única mulher na história bíblica que tem sua idade revelada na morte, o que mostra a sua relevância na história do povo judeu. É a única. Porque geralmente, quando a Bíblia faz alguns relatos bem pormenorizados de algumas pessoas, na literatura judaica, isso deixa claro a relevância e a importância daquela pessoa. E Sara é a única que teve a sua idade revelada na sua morte, deixando claro a sua relevância para o povo hebreu. E Sara foi tão relevante para o povo hebreu como Eva foi relevante para toda a raça humana. Isto é muito importante nós entendermos. Terceiro parágrafo do terceiro ponto, Abraão
humilde e sincero. Vamos lá, o nosso escritor vai dizer que Abraão agradeceu aos filhos de Et, mas lhes fez um pedido. No ponto anterior, o nosso escritor fala que Sara, ao morrer, Abraão, querendo um lugar para sepultá-la, solicitou aos filhos de Et que lhe cedessem uma terra, que lhe vendessem uma terra. E eles ofereceram para Abraão uma terra, sem cobrar nada. Só que Abraão agradeceu aos filhos de Et, inclinando-se. E esse inclinar aqui fala de humildade. Abraão já era um senhor, já era um patriarca, um ancião, e ele se inclinou. Isso mostra a humildade e a sinceridade de Abraão. Mas ele não recebeu essa terra porque ele tinha preferência por outro local para sepultar a sua esposa, a cova de Macpela. E, no entanto, não a quis doada, como lhe foi oferecido o primeiro local. Ele, e aí a gente vai mudar a página aqui, ó. Ele a comprou pelo devido preço. Ele a comprou pelo devido preço. Ou seja, não foi por orgulho que Abraão não quis aquele lugar. Ele só queria um outro lugar e isso era direito dele. Mas ele a comprou. Ele não aceitou gratuita, como a terra que eles estavam oferecendo. Então nós vemos aqui que Abraão honrou Sara até na sua morte. Abraão honrou Sara até na sua morte. Fidelidade, sinceridade e honra. Abraão fez isto. Vamos a 3 considerações importantes que nós sempre temos feito aqui ao final de cada aula. A primeira delas, eu falei algo já em torno disso, mas quero deixar isso mais amplo agora. O nosso coração não é testado para revelar algo para Deus, mas para nós mesmos. Deus conhece o seu coração. Só que você também precisa conhecer o seu coração. Nós precisamos orar e pedir ao Espírito Santo, revele-me o meu próprio coração. Nós precisamos entender os caminhos do nosso coração, os desejos do nosso coração e o que o nosso coração verdadeiramente é. Segunda consideração importante, Deus pede muito ou pede pouco? O que você acha? Alguns acham, eu acho que Deus pede pouco. Outros acham, eu acho que Deus pede muito. Eu quero te dizer que Deus não pede nem muito nem pouco. Deus pede tudo. Deus pede tudo. Outra coisa, Deus nunca vai nos pedir aquilo que não nos custe nada. Nós precisamos aprender a renunciar em Deus, a entregar a Deus aquilo que Deus verdadeiramente quer. Deus não pede muito e nem pede pouco. Deus pede tudo. E Ele vai te pedir sempre alguma coisa que custe. E não se assuste. Pastor, mas será o que Deus vai me pedir? O Deus que te pede é o Deus que te dá condições também de oferecer, de entregar. E você não precisa ter medo, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Terceira consideração importante. Quando entregamos o que Deus pede, Ele nos dá muito mais do que pedimos e além daquilo que pensamos. Uma coisa que me chama a atenção em Ana é que ela queria um filho, porque Penina zombava dela. E era terrível para uma mulher naquele tempo ser estéril. E ela ora ao Senhor e diz, se o Senhor me der um filho varão, eu o devolverei para o Senhor. Eu diria, Ana, mas você quer um filho e você vai devolver esse filho para o Senhor? Não está errado, não? Você está meio doida? Não. Ela devolveu para o Senhor porque ela sabia que aquilo que Deus nos dá, nós podemos devolver ao Senhor, que Ele vai nos dar ainda mais. Quando Davi foi deixar tudo pronto para Salomão construir o templo, ele ofertou dos tesouros do rei, mas ofertou também da sua riqueza pessoal. E ele fez uma oração e disse, quem sou eu, quem é a minha casa? Porque tudo o que temos vem de ti, da tua mão o tomamos e lhe devolvemos. Tudo que você tem vem do Senhor. Tiago diz que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem de Deus. Então, quando nós entregamos ao Senhor, nós apenas devolvemos aquilo que Ele mesmo tem nos dado. E Deus se agrada disso e vai continuar nos agraciando ainda mais. Que essa seja uma verdade no seu coração, na sua alma. Deixe o Senhor falar ao seu coração com esta palavra
e entregue a Deus tudo o que Ele te pedir, porque Ele tem muito mais para você. Deus te abençoe. Um grande abraço, pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a próxima aula, em nome de Jesus.